Muito bem, seguindo então aquelas noções básicas de economia que fazem parte do nosso curso, que será um curso completo, nós vamos discutir na nossa aula de hoje a questão a respeito dos preços. Então a primeira questão que a gente tem que tentar entender é o que é um preço. Na realidade, um preço é a quantidade, ou melhor dizendo, o que é um preço absoluto. Na realidade, um preço absoluto é a quantidade de moeda, né, que eu tenho que fornecer para a compra de um bem ou de um serviço qualquer. Ou seja, na realidade, nós sabemos que o preço, né, será a quantidade necessária em termos de moeda, seja ela qual for. Nós podemos falar, por exemplo, do dólar, ou podemos falar do real ou do euro, que é necessário, né, para a compra de um bem ou de um serviço qualquer. A primeira coisa que nós gostaríamos de te lembrar é que, na realidade, o preço absoluto na economia, ele não tem grande valor, porque, na realidade, ele se refere a uma escala temporal que é meramente pontual. Ele só faz sentido dentro da economia quando nós o comparamos com períodos anteriores ou ainda quando, na realidade, nós o comparamos com outros bens ou serviços. E, nesse sentido, a gente poderia pensar, então, num segundo tipo de preço que nós chamamos de preço relativo. Se esse preço é relativo, nós aprendemos em português, é relativo a alguma coisa. Então, na realidade, é uma comparação entre quanto do preço de um produto que nós chamaremos genericamente de bem A equivale, por exemplo, a um produto que nós chamamos de bem B. Se na realidade nós temos aí uma situação comparativa, eu tenho então um preço relativo. Dando um exemplo para você, para que isso fique mais claro. Imaginemos a hipótese, né, que você na realidade comprasse um computador que custasse 3.000. E por um outro lado, né, você também comprasse um aparelho de som que custasse 1.000. A pergunta é, qual é o preço relativo do computador em relação ao aparelho de som? Nós vamos pegar então o preço do computador, que nós podemos chamar de bem A, e vamos dividi-lo, né, pelo, na realidade, preço do bem B, que na realidade é o aparelho de som. Simplificando, então, nós teríamos aí preço relativo, né, do computador é igual ao preço do bem A, que é o computador, dividido pelo bem B, que na realidade é o aparelho de som. Nós teríamos, então, 3.000 divididos por 1.000 e chegaríamos ao número de 3. Ou seja, na realidade, né, o preço do computador custa 3 vezes o preço do bem B, que é o preço do aparelho de som. Bom, se nós sabemos, então, né, como que funciona essa questão, né, do preço absoluto e do preço relativo, é importante que a gente entenda, então, numa outra etapa, aquilo que nós chamamos de preço de mercado, que nós também conhecemos com o nome de preço de equilíbrio. O preço de mercado, também chamado de preço de equilíbrio, na realidade será dado pelo encontro da quantidade ofertada de um bem ou serviço qualquer e da quantidade demandada de um bem ou serviço qualquer. Esse ponto de equilíbrio, então, portanto, será o ponto de encontro entre a quantidade demandada e a quantidade ofertada de um bem qualquer. Nós chamamos esse preço de equilíbrio, ou também conhecido como preço de mercado. Tranquilo? Vamos conferir nos nossos slides, então, ponto a ponto, essa questão do preço, que dentro da economia, sobretudo da economia capitalista de mercado, né, é o elemento fundamental para poder determinar o que produzir, como produzir, quanto produzir, para quem produzir e como produzir. Ok? Acompanha comigo lá então. Vamos para lá. Nós temos então uma questão importante para nós analisarmos agora, que diz respeito a preço. Portanto, é importante você lembrar que aquilo que nós chamamos de preço absoluto é a quantidade de moeda necessária para se obter a unidade de um bem, ou seja, né, é o valor expresso em uma dada moeda. Imaginemos uma hipótese, por exemplo. Imaginemos, né, um bem qualquer, vamos corrigir aqui por gentileza, porque essa cor, né, não é uma cor muito boa.
Vamos botar numa cor mais interessante. Imaginemos, por exemplo, uma TV. Imaginemos, então, que o preço dessa TV seja o equivalente a R$ 2.999. Esse preço, né, na realidade, é aquilo que nós chamamos de preço absoluto, porque eu não o estou comparando com uma série temporal e não o estou comparando com outros produtos, bens ou serviços. Por um outro lado, nós temos um outro tipo de bem que nós chamamos de outro tipo de preço que nós chamamos de preço relativo. O preço relativo exige, portanto, que se considere dois preços absolutos quaisquer, uma vez que ele é definido como um quociente, ou seja, né, o preço do bem A e do bem B designam preços absolutos dos preços dos bens A e B. Respectivamente, né, preço de A dividido por preço de B é, portanto, o preço relativo do bem A expresso em unidades do bem B. Ou seja, é a quantidade de unidades do bem B a pagar por cada unidade do bem A. Para a gente simplificar isso, vamos jogar isso numa formulazinha muitíssimo fácil. Imaginemos, por exemplo, né, que o preço relativo, portanto, em comparação A, do preço do bem A para o bem B, vai ser igual, né, ao preço absoluto do bem A e o preço absoluto do bem B. Vamos corrigir aqui. O preço absoluto do bem A dividido pelo preço absoluto do bem B. Então, PRA é o preço relativo do bem A, PA, o preço relativo, o preço absoluto do bem A, e PB, o preço absoluto do bem B. Jogando isso, então, com o preço relativo de um microcomputador, que foi, na realidade, o exemplo que nós havíamos dado para você, comparativamente ao preço de um aparelho de som. O preço relativo, na realidade, será, então, o preço relativo do microcomputador. Preço relativo do microcomputador. Será o preço absoluto do computador e o preço absoluto do aparelho de som. Repetindo, o preço relativo do microcomputador será igual ao preço absoluto do microcomputador, no nosso caso aqui 3.000, e o preço absoluto do aparelho de som, no caso aqui 1.000. Logo, o preço relativo do microcomputador será igual a 3.000 dividido por 1.000, que significa igual a 3. Ou seja, na realidade, nós temos aí que dar 3 vezes o valor, de um aparelho de som, para ser o equivalente a um microcomputador. E, portanto, eu tenho, então, a formulação de um preço relativo. Quero te lembrar ainda que nós temos um outro tipo de preço, que, na realidade, nós chamamos de preço de mercado. O preço de mercado, também chamado de preço de equilíbrio, de um determinado bem ou serviço, representa, na realidade, o preço que se forma no mercado através do mecanismo de mercado, ou seja, nós estamos falando basicamente, da lei da oferta e da demanda, e que, portanto, compatibiliza os interesses antagônicos, de um lado, dos consumidores, que querem consumir a maior quantidade de bens possíveis ao menor valor, e, por um outro lado, o dos consumidores, que querem vender a maior quantidade possível de bens ao maior valor. Ora, essa compatibilização é conseguida, então, quando a quantidade procurada, ou seja, a quantidade demandada pelos consumidores, é igual à quantidade ofertada, oferecida pelos produtores. Situação
que se verifica quando o preço de um bem, né, é o preço de equilíbrio. Isso porque, na realidade, se nós tivermos, né, um preço de mercado, por exemplo, o preço absoluto de um determinado bem que esteja acima da realidade daquilo que o mercado consumidor deseja pagar por aquele bem, então a tendência do produto é encalhar nas prateleiras. Por um outro lado, se na realidade eu tenho um preço de um dado bem qualquer que é inferior à quantidade de moeda que o mercado consumidor toparia pagar por aquele bem, na realidade nós vamos ter aí um excesso de demanda e isso causa então, na realidade, um reequilíbrio do preço dentro do mercado. Portanto, né, nós temos algumas questões importantes para a gente pensar, e essa é uma matéria importante, porque faz parte, né, na realidade, do certame da Polícia Federal, que é o preço absoluto, o preço relativo e o preço de mercado ou preço de equilíbrio. Lembrando, recordando pela última vez, preço absoluto é, na realidade, a quantidade de moeda que eu forneço para aquisição de um bem ou serviço qualquer. Preço relativo é, na realidade, uma comparação entre dois preços absolutos. No nosso caso, aqui nós demos o exemplo do preço do computador para o preço do aparelho de som e descobrimos que nós temos um microcomputador que custa 3 vezes o preço do aparelho de som. Por um outro lado, nós temos então o preço de equilíbrio, ou preço de mercado, que na realidade se dá pela confluência, né, entre a quantidade ofertada e a quantidade demandada, né, numa dada economia. Ok? Forte abraço para você, obrigado, a gente se encontra no próximo encontro.